Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Mimeses. Como hoje tem muita gente de fora da faculdade, eu queria apresentar um pouquinho a nossa extensão para vocês. Nós somos alunas da Faculdade de Medicina da USP, e lá a gente tem várias extensões que são atividades extracurriculares, além da graduação, né? Então a gente tem uma extensão de música, em que o pessoal se reúne umas 2 vezes por semana para tocar, tem extensão de dança, tem as próprias ligas acadêmicas, que todo mundo conhece bastante, e a gente sentiu falta de uma extensão que tratasse sobre artes. Por isso, a gente resolveu criar a Mimeses. O objetivo da Mimeses é reunir basicamente arte e saúde, certo? E pensando nisso, a gente está tentando promover várias palestras que unam os dois assuntos. A nossa extensão é nova, então essa palestra de hoje é a segunda, né? Então, mais ou menos uma vez por mês, a gente quer fazer essas palestras. E só um recado, se vocês verem, eu estou streamando essa palestra pelo meu canal do YouTube. É só porque o canal da Mimeses não ficou pronto a tempo, tá, gente? Mas, ó, essa palestra, assim como todas as outras, vão ser abertas e vão estar aqui, ó, no canal da própria extensão, tá bom? A primeira palestra que a gente teve, inclusive, contextualizando vocês um pouco no que a gente quer fazer, foi a pandemia sob a ótica das artes. Ela foi com o professor Saldiva, que é um médico muito conhecido e muito querido por nós alunos. E agora, nossa segunda palestra, a gente tem a honra de ter a presença de um dos professores mais queridos que eu tive na minha época do cursinho, que é o professor Marcílio. Você quer se apresentar, Marcílio? Olá, Bia. Olá, um prazer falar com vocês. Eu sou o professor Marcílio, eu sou professor de pré-vestibular, de preparatório para cursos superiores. Muitos de vocês são alunos da medicina. Antes de chegarem na medicina, vocês passam por um curso preparatório chamado cursinho. E eu sou professor há muitos anos, há tantos anos que eu não quero nem lembrar, não é? Queria começar agradecendo. Eu já começo aqui, Bia, ou você vai aparecer mais, quer falar mais alguma coisa, dar mais algum recado? Não, pode mandar ver. Então tá bom. Eu queria começar agradecendo. Primeiro porque ser a segunda palestra depois do professor Saldiva, pelo amor de Deus, é uma responsabilidade muito grande. Já me antecipo pedindo desculpa por quem se decepcionar. Porque eu não tenho a pretensão de dar a contribuição que o Paulo Saldiva deu na palestra dele, que eu assisti, que a Bia me mostrou. Queria agradecer a Bia também, que é uma pessoa muito querida na escola onde nós trabalhamos, então é uma colega muito querida de todos nós lá. E queria agradecer a essa extensão, porque achei uma iniciativa muito preciosa, não é? A gente está num momento em que a ciência, né, particularmente a medicina, está ocupando uma posição de muita centralidade, né? E acho que você, a partir disso, você cair num certo egocentrismo, né? É muito fácil. Então, eu parabenizo essa ideia de, digamos assim, tirar um pouco a ciência do centro, melhor dizendo, colocá-la, deixá-la no centro em companhia de alguma outra coisa. E acho que uma boa companhia é a da arte, não é? Então, eu queria falar um pouco sobre essa relação entre arte e saúde. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Espero que dê certo. Então, vocês estão vendo? Bia, dá para ver a minha tela aí, né? Dá sim. Dá para ver a tela. Então, eu vou continuar. Tá. Você pode clicar ali, Marcilinho, em ocultar, tá vendo? Só para tirar o texto e apresentar mesmo, que aí fica grande, o pessoal vê melhor, eu acho. Tá bom. Não, mas eu vou deixar assim mesmo, como tá. Eu tô achando legal. Tá bom. Então, vamos lá. Talvez a gente imagine que não haja nenhuma relação entre arte e saúde, mas talvez também, por outro lado, haja mais relação do que muita gente imagina. E eu resolvi trazer aqui fazer uma referência a uma plataforma especializada em questões médicas, que é a Medscape, né?
a Medscape, ela faz tempo que ela presta esse serviço, traz essa contribuição. E eu me lembro porque eu já apresentei isso aos alunos, né, em sala de aula. Eu me lembro que em 2018 teve uma reportagem na Medscape que tinha esse título: Estudar arte melhora a capacidade de observação em estudantes de medicina. Então, quando a gente vê grupos de médicos juntando arte e medicina, arte e saúde, arte e ciência, essas coisas têm uma ligação muito estreita, na verdade, né? Eu abri aqui a minha apresentação com uma imagem, eu vou voltar um pouquinho, uma imagem do Leonardo da Vinci, que é um dos caras na história que juntou essas duas coisas, a arte e a ciência, né? A arte e a medicina, digamos assim, a anatomia. Então é isso. Nessa reportagem da Medscape, eles fizeram a seguinte observação. Olha só, o interesse pela integração das artes e das ciências humanas na formação médica não é nenhuma novidade. Vários programas em diversos países agora oferecem ou exigem que os estudantes de medicina tenham aulas em disciplinas de artes ou ciências humanas, para ajudar a adquirir as aptidões fundamentais para o bom atendimento clínico, como a observação, o pensamento crítico e a empatia. Eu acho que a palavra empatia que é fundamental aqui, sabe? E é mais ou menos por aí que eu gostaria de conduzir a minha fala hoje. Eu queria que a minha fala fosse uma tentativa de mostrar para vocês o quanto vocês devem olhar para a arte, o quanto vocês devem abrir-se para a arte. Eu estou lembrando aqui de uma conversa que eu tive há muito tempo com um colega. Espero que ele não fique chateado de eu falar disso aqui, mas eu vou falar. Ele é um professor de biologia, um grande professor de biologia, o professor Heitor, que foi meu colega no Anglo, em São Paulo. E uma vez a gente estava conversando, eu nem sei por que cargas d'água, por que caminhos, a gente chegou na conversa de que se eu estivesse numa mesa de operação para ser operado das minhas vias coronárias, né, o que eu preferia? O Heitor me perguntou. Ele é professor de biologia e médico. E ele perguntou: o que você prefere? Alguém que entenda de coração, alguém que entenda de vias coronárias, ou alguém que entenda de Gonçalves Dias, né? Alguém que entenda de literatura? Achei uma pergunta muito capciosa, uma armadilha, uma pegadinha, mas eu respondi: é óbvio, é claro que eu prefiro alguém que conheça Gonçalves Dias. Isso é óbvio, a resposta é evidente. Por quê? Porque se a pessoa vai operar o meu coraçãozinho, eu espero que ela entenda de vias coronárias. Eu espero que ela seja, enfim, essa pessoa seja um cardiologista, enfim, um bom cardiologista, né? Senão ele não vai encostar a mão no meu coraçãozinho. Então, é óbvio que ele tem que entender de vias coronárias. Mas se, além disso, ele tiver sensibilidade para entender, eu não preciso entender de Gonçalves Dias, mas se ele tiver sensibilidade para entender Gonçalves Dias, eu prefiro, e claro, se eu pudesse escolher, eu prefiro. Eu não sei se eu gostaria de, na mesa de operação, os médicos, os anestesistas, não estivessem ali a discutir literatura, né? Eu gosto de Gonçalves Dias, acho que ele tem uma poesia poderosa, eu prefiro o sentimentalismo de Álvares de Azevedo. O anestesista poderia dizer: não, mas Drummond é que é melhor. Eu não gostaria, talvez, dessa discussão no meio da minha operação, não é o caso. Mas saber que depois da minha operação, esses médicos se sentaram numa mesa, entendeu? E discutiram literatura, acho que se eu viesse a saber disso, eu ia ficar bastante contente. Então é isso, eu acho que a arte tem esse efeito. Eu acredito que ela pode refinar um pouco a sua relação com o outro, não é? A arte, ela desenvolve a simpatia, ela ajuda a desenvolver a simpatia. Ela consegue fazer a pessoa abrir o seu olhar para o outro. Ela tem esse efeito. A prática médica também tem. Eu não estou aqui querendo dizer que a arte é exclusiva nisso, né? Mas a prática médica também tem. E a arte também. Eu vou tratar aqui especificamente de um ramo da arte, que é aquele com o qual eu trabalho mais constantemente,
que é a literatura. E eu resolvi, na verdade, quando a Bia me chamou para fazer essa palestra, eu fiquei pensando em como montá-la, eu fui reunindo alguns textos literários que tivessem a ver com saúde, com medicina. E me dei conta depois, não é, que sem aviso prévio, sem eu me dar conta a priori, né, antes, eu percebi que eu juntei coisas sobre pessoas que representam o outro, mas representam o outro de uma maneira tão radical que elas, que até a própria maneira de pensar dessas pessoas é diferente. Eu estou me referindo a pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. Os textos que eu vou apresentar a vocês aqui, as obras que eu vou apresentar, tem esse eixo, não é? Tem o eixo do transtorno mental, tem o eixo da loucura, não é? Aquilo que a gente considera loucura. E, aliás, eu queria pedir desculpas previamente para qualquer equívoco, qualquer falta de precisão na maneira de me referir aqui a alguns termos, né, que eu não sou um médico, então talvez eu use de maneira um pouco, sei lá, um pouco inadequada alguma expressão, já peço desculpa. Eu queria começar, para dar sorte na palestra, com o Machado de Assis, não é? Que é o maior gênio da nossa literatura. Eu acho que aqueles que passaram por cursinhos, por escolas, ouviram dos seus professores de literatura essa afirmação incontestável, né, de que o Machado de Assis é um gênio. E eu gostaria de cara de sugerir a vocês que contestem essa afirmação incontestável, porque você não precisa achar que o Machado de Assis é um gênio. E, por outro lado, eu quero mostrar por que eu partilho da ideia de que ele seja realmente um gênio, de que ele tenha sido genial. A prova, eu acho, de que o Machado é um gênio é isso que está acontecendo agora. Nós estamos usando uma obra do Machado, eu vou começar a usar uma obra do Machado, que se chama O Alienista, não é? Que foi publicada em 1881, quer dizer, há mais de um século atrás, antes de nós. E, no entanto, essa obra tão antiga, ela nos oferece respostas, entende? E eu acho que é isso que é a marca da genialidade, a capacidade de oferecer respostas para questões que estão muito além do próprio tempo, não é, da obra. Eu conheci essa obra, O Alienista, na escola, né, no meu colegial, como se chamava antigamente o ensino médio, quando eu fiz, na Idade Média, né? Então, era isso, chamava-se colegial. Então, eu conheci no colegial. E só muito depois eu conheci a obra de um filósofo francês chamado Michel Foucault, que escreveu um livro chamado Vigiar e Punir. E eu vi muita semelhança, não é? Eu vi muita semelhança. Então, eu tenho a impressão que se o Michel Foucault, né, que é posterior ao Machado, tivesse conhecido, tivesse lido O Alienista, talvez ele tivesse agregado a essa obra as colocações que ele fez. Para vocês terem uma ideia do que é a genialidade desse escritor. Não porque tenha sido citado, aliás, não porque tenha tratado de aspectos de uma perspectiva próxima a de um filósofo importante do século XX, mas porque ele tratou de uma maneira que ainda hoje nos toca. O romance, a novela, o conto, como você quiser chamar, O Alienista, esse título, Alienista, ele representa, a gente chamaria hoje de psiquiatra. O alienista era, no século XIX, aquele que tratava de alienados, ou seja, aquele que tratava de loucos, não é? A ação se passa numa cidadezinha chamada Itaguaí, no interior do Rio de Janeiro, e ali se instala o Simão Bacamarte, que é o tal alienista, né? Ele se instala e constrói um hospício, a Casa Verde. E nesse hospício ele vai colocando os loucos da cidade, não é? Mas ele vai colocando ali pessoas que ninguém na cidade imaginava que eram loucos, e que apenas ele, o Simão Bacamarte, classifica, né, como loucos. Então isso gera uma certa revolta, e ele continua sempre pensando sobre sobre a extensão da loucura. Ele começa a se dar conta que a loucura não é uma ilha, não é? Um grupo de pessoas loucas no meio de uma imensidão de gente normal. Na verdade, a loucura, ele começa a constatar que é um continente. Eu vou mostrar para vocês um trechinho desse livro. Vamos ler junto. Olha só. Agora, se imaginais que o alienista ficou radiante ao ver sair o último hóspede da Casa Verde, mostrais com isso que ainda não conheceis o nosso homem. Plus ultra quer dizer mais ainda, né? Ainda mais.
era a sua divisa, o seu lema, né? Ele se guiava por isso. Não lhe bastava ter descoberto a teoria verdadeira da loucura. Não o contentava ter estabelecido em Itaguaí o reinado da razão, plus ultra. Não ficou alegre, ficou preocupado, cogitativo. Alguma coisa lhe dizia que a teoria nova tinha em si mesma outra e novíssima teoria. Vejamos, pensava ele, vejamos se chego, enfim, à última verdade. É esse apego pela verdade que caracteriza a conduta do cientista e que, enfim, caracteriza a conduta do cientista até hoje, tá bom? Só que nós estamos falando de Machado de Assis. E quando a gente fala de Machado de Assis, é bom a gente sempre entender as afirmações que ele faz de uma perspectiva questionadora, de uma perspectiva crítica, e muitas vezes de uma forma ácida, né? Então, esse apego pela verdade no alienista não é algo que seja, assim, celebrado simplesmente, entende? É algo que é questionado, é algo que é colocado em questão. E eu acho que o Alienista é uma excelente obra para isso mesmo, para a gente começar a questionar a própria ciência. Então, eu retomo aquilo que eu disse no começo, no momento em que a ciência se coloca numa posição autocentrada, no momento em que todos os olhos estão voltados para ela, por causa da pandemia que nós estamos vivendo, no momento em que todos esperam a voz da ciência para dizer a vacina está aqui, agora pode fazer isso, agora pode sair do isolamento, enfim, é bom que os cientistas, médicos, futuros médicos, comecem a relativizar a verdade que a ciência pode trazer. E comecem a questionar sempre essa verdade, entendeu? E é isso que o alienista faz. Uma personagem faz até o seguinte comentário, olha só, nada tem o que ver com a ciência, mas se tantos homens em quem supomos juízos são reclusos por dementes, quem nos afirma que o alienado não é o alienista? Isso é ótimo. Se tem tanta gente louca, quem é que nos afirma que quem está louco é quem diz que existe tanta gente louca? Então, a novela do Machado, essa história do Machado de Assis, lança essa luz para a gente se pensar melhor, para a gente se recolocar, vocês se recolocarem como médicos, como cientistas, e para a gente se recolocar diante de qualquer verdade que a gente aceita como incontestável. Essas verdades, elas podem não ser relativas, mas elas devem ser sempre objeto de reflexão. Então, esse é o primeiro passo que eu queria oferecer a vocês nessa minha reflexão, na reflexão que eu quero levar até vocês, que é de relativizar as verdades sempre, questionar as verdades sempre, as verdades estabelecidas, e buscar essa verdade. Não é que ela não existe, mas ela deve ser tratada com muito cuidado. O alienista trata, né, de alienados, não é? E a literatura sempre foi muito pródiga, na verdade, em tratar dessas figuras. Nós temos muitas histórias na literatura que tratam, né, que tem os transtornos mentais como tema. Eu peguei uma aqui, né, eu escolhi uma, que é a do Guimarães Rosa. Ele tem um livro chamado Primeiras Histórias, que é um livro de contos dele, né? Um livro sensacional. Guimarães Rosa, para quem não sabe, é o autor de Sagarana. Acho que muitos de vocês talvez tenham sido obrigados a ler contos de Sagarana para fazer faculdade, tal, fazer cursinho e tal, prestar vestibular. Espero que isso não tenha sido suficiente, não é? Para deixar em vocês qualquer marca negativa do Guimarães Rosa. Ele é um grande escritor na dimensão de um Machado de Assis, na dimensão de um Graciliano Ramos, e ele escreveu um livro maravilhoso, né, que se chama Grande Sertão Veredas. Espero que, para além dos seus afazeres como médico ou como estudante, enfim, vocês tenham tempo para ler Grande Sertão Veredas um dia na vida de vocês, que é uma experiência transcendental. Mas eu vou falar de um conto de Primeiras Histórias, particularmente, que se chama Soroco, Sua Mãe, Sua Filha. Soroco, personagem, sua mãe, sua filha. A história é um conto, é uma história curta. Primeiras Histórias é um livro do Rosa composto por histórias curtas. É um conto em que essas duas mulheres, a mãe e a filha do Soroco,
que moram numa cidadezinha do interior de Minas, elas são conduzidas a um trem, né, a um vagão especialmente preparado para elas, que as levaria a um hospício numa cidade, da cidade de Barbacena, numa outra cidade. Então, para se despedir dessas mulheres e para dar apoio ao Soroco, né, que está triste com a partida da mãe e da filha, a população da cidade se reúne, não é, ali na estação para se despedir. E as duas mulheres, quando elas partem, né, na sua alienação, não é, elas começam a entoar um canto, não é? Começam a cantar. Não é? E é esse trechinho que eu vou mostrar para vocês, a reação a esse canto. Mas parou o Soroco, depois que a mãe e a filha partiram. Entanto que se esquisitou, parecia que ia perder o de si, parar de ser. Assim, num excesso de espírito, fora de sentido. E foi o que não se podia prevenir. Quem ia fazer siso naquilo? Num rompido, ele começou a cantar alteado, forte, mas sozinho para si. E era a cantiga mesma, de desatino, que as duas tanto tinham cantado. Cantava continuando. A gente se esfriou, se afundou, um instantâneo. A gente. E foi sem combinação, nem ninguém entendia o que se fizesse. Todos, de uma vez, de dó do Soroco, principiaram também a acompanhar aquele canto sem razão. E com as vozes tão altas, todos caminhando com ele, Soroco, e canta que cantando atrás dele. Os mais de detrás quase que corriam, ninguém deixasse de cantar. Foi o de não sair mais da memória. Foi um caso sem comparação. A gente estava levando agora o Soroco para a casa dele, de verdade. A gente com ele e até onde que ia aquela cantiga. É uma maravilha. As mulheres cantam, entoam um canto, elas partem, o Soroco retoma o mesmo canto da mãe e da filha, e a população da cidadezinha, para transmitir o seu apoio a ele, também não começa a entoar o mesmo canto. É uma lição de empatia, é uma lição de envolvimento, é isso que eu chamo de olhar para o outro, entendeu? E é muito interessante que ele fala da voz, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Ele fala da voz, um canto sem razão, tá vendo aí? Esse trechinho, acompanhar aquele canto sem razão. Sem razão sem razão de ser, porque ele surge do nada, e sem razão porque não é um canto movido pela racionalidade, né? Na medida em que as pessoas que estão cantando têm uma outra racionalidade, seguem uma outra lógica, uma lógica diferente daquilo que é considerada a normalidade, né? Então, as pessoas, o Soroco entoa esse canto, as pessoas o acompanham. E essa empatia é que eu acho que os médicos precisam sempre exercitar. Por isso, eu acho muito bacana aquela reportagem e a pesquisa da Medscape que eu mostrei para vocês, que fala, não é, dessa necessidade do médico se abrir para a arte também. Uma necessidade quase técnica, apurar o seu olhar ao observar uma obra de arte, apurar o seu olhar para poder observar um paciente, mas também no sentido mais ético da coisa, não é? Olhar para a arte como uma forma de ver o mundo de um outro jeito. Ler um romance como um grande coro de vozes diferentes, formas diferentes de ver o mundo, e abrir-se para essas formas diferentes de ver o mundo, né? E abrir-se de maneira empática, de maneira a poder se identificar com essas pessoas. Ouvir a voz, e se o outro, se o louco fala, se ele tem uma voz, a gente pode ouvir diretamente essa voz. Espera aí que eu estou com sede. Não sei se vocês conhecem essa figura aqui, Arthur Bispo do Rosário. O Arthur Bispo do Rosário, ele era um interno de um hospício, não é? Ele ficou 50 anos em uma instituição, numa colônia para alienados no Rio de Janeiro. E um belo dia, uma equipe de reportagem de televisão foi fazer uma reportagem lá e mostrou os trabalhos que ele fazia. Isso foi nos anos 80. E a partir desse momento, o Arthur Bispo do Brasil começou a ser visto com outro olhar. Começaram a perceber que esse louco era um artista, não é?
ele fazia isso aqui, ó. Isso é uma das obras dele, que se chama O Manto da Apresentação. É um manto mesmo. Eu vou voltar ao slide, é esse manto que ele está usando, mas ele fez mais de um desses. Esse é o Manto da Apresentação. Tem uma foto mais próxima, né? Que mostra o que ele fazia com as linhas, com bordado, não é? Eram figuras, eram palavras, são figuras, são palavras, são imagens que ele vai compondo. Sabe, eu fico pensando, a gente pode olhar para isso e se perguntar, isso é arte? Né? Mas, Marcílio, isso aí é arte? Eu queria que a gente mudasse o olhar. Eu queria perguntar, isso é loucura? Isso é loucura? Eu acho que a gente não tem resposta para nenhuma das duas perguntas, né? Não dá para saber direito o que é arte e não dá para saber direito o que é loucura. A gente aprendeu com Machado de Assis, com o alienista, que a loucura que a definição de loucura é muito relativa, a distinção entre loucura e normalidade ou racionalidade é relativa. Então, mas abra-se para essa voz que é a voz do outro, a voz do louco. Né? Eu vou dar um salto no tempo, vou avançar no tempo, e eu quero falar um pouquinho dessa obra aqui, que talvez seja menos conhecida, que é a obra do Machado de Assis ou do Guimarães Rosa. A Bia Barros é uma escritora nossa contemporânea, e ela escreveu esse livro que se chama Madalena Alice. É um livro de 2018, eu conheci essa obra recentemente, e é uma coisa espantosa. Eu fiquei muito encantado com essa obra. É uma obra de ficção, é um romance. Madalena é o nome de uma mulher que sofre de Alzheimer, e Alice é a filha dela, que toma conta dela. A história ela é relatada em duas partes, digamos assim. De um lado, nós temos a voz da Madalena, não é? Que é o registro dos pensamentos dela, pensamentos marcados pelo Alzheimer, e de outro lado, nós temos o relato da história da Alice, dos cuidados que ela tem com a mãe. As duas histórias se complementam, porque algumas coisas que a gente lê nos relatos da Madalena, a gente acha esquisito, a gente não entende, e quando a gente lê o relato da Alice, a gente faz a conexão e a gente entende por que a Madalena estava pensando aquilo, o que estava acontecendo em volta dela, etc. E é um romance muito bem escrito. Você tem ali, você tem a sensibilidade, você tem o riso, o humor, você tem o medo, você tem o suspense, você tem uma gama de sensações humanas que o paciente de Alzheimer também tem. Ele não deixou de ser humano. E a Madalena, a Bia Barros, né, consegue transmitir isso através da Madalena e da Alice. A própria Bia tem uma experiência pessoal, a mãe dela teve Alzheimer mesmo, e deve ter algo de autobiográfico nesse livro, mas eu não sei dizer, não sei dar detalhes, só sei que é um livro maravilhoso, um livro muito bacana, e eu vou mostrar para vocês um trechinho que é da Madalena. Uma moça de cabelos vermelhos me acorda com remédios. Essa moça de cabelos vermelhos é a filha, é a Alice. Engulo tudo, cumprimento-a com um sorriso e pergunto o nome dela. Ela tem o nome da minha filha. Digo que vou morar com a minha filha e ela sorri. A moça me dá banho, troca minha roupa e me dá um belo café da manhã. Vamos tomar um sol, mamãe? Caminha comigo na rua, cumprimento os vizinhos e todos me dão um sorriso gentil. Entramos num apartamento de sala grande, simples e austero. Entre os cestos de samambaia, vejo a foto de Alberto. Eu, Alberto e as crianças. Procuro as crianças. Será que já voltaram da escola? Preciso pegar meus filhos na escola. Uma moça de cabelos vermelhos me olha triste. Ela segura minha mão e sussurra algo que não consigo entender. Tenho pena da moça. Parece tão triste. Converso para animá-la. Digo para não se preocupar, porque quando meu pai chegar, eu vou pedir para ele ajudá-la. Rezo e coloco a moça de cabelos vermelhos em minhas orações. Ela vem com um copo na mão. Tomo mais um comprimido. Tudo fica desfocado. Ouço a voz. Madalena, aqui é Virgem Maria. Sossega teu coração. Teu marido não vem. Ele não está mais aqui. Aliás, ele nunca esteve. Teu marido te largou, Madalena. Deixou você e os filhos para ficar com uma menina. Fique em paz, Madalena. Apazigua esse teu coração.
Quero a minha máquina de costura. Cadê a máquina de costura? Tenho que entregar os vestidos da dona Ana. Alice, minha filha, pega os vestidos da dona Ana. Ô, Alice, vem logo, minha filha. A gente vai descobrir depois, lendo a parte do relato que mostra a visão da filha, da Alice, que essa Virgem Maria que aparece aí é a própria Alice. Ela colocou um manto, não é, para falar algumas coisas para a mãe, para tentar orientar a mãe nessa espera desesperada pela volta, pelo retorno do marido, que não retornaria mais, né? Então, tudo vai se encaixando nas duas narrativas, e a gente então tem aí, não é, o relato a partir dessa perspectiva que eu estou chamando aqui de voz do outro. A Bia Barros, ela conseguiu, possivelmente pela experiência pessoal dela, pela vivência dela, ela conseguiu transmitir essa voz do outro, né? Então, ela fez isso muito bem. Mas eu acho que a gente pode ver também, ouvir e ver a voz do outro. Eu quero falar de um livro que me impactou enormemente agora, nessa pandemia, foi esse livro aqui. Para ser muito sincero, eu diria para vocês que eu acho que esse livro é leitura obrigatória para os senhores médicos que me ouvem, os futuros médicos. É uma leitura, não é só obrigatória, ela é urgente, né? Essas duas malucas, a Paz Errázuriz e a Diamélia Tite. A Paz Errázuriz é uma fotógrafa chilena. Ela começou a visitar um hospício na cidade de Putaendo, que é uma cidade próxima de Santiago, 200 quilômetros de Santiago, do Chile, e começou a tirar fotos dos internos, não é? E um dia ela convidou essa amiga dela, que é uma escritora, a Diamélia Tite, a ir com ela. E as duas foram para esse hospício, e a Diamélia ficou muito impressionada com o que ela viu, não é? Com a maneira como os internos tratavam a Paz, não é? A tia Paz, que eles chamavam assim, e o que ela encontrou lá. E a partir desse encontro da literatura com a fotografia, nós temos um livro sensacional, um livro extraordinário, que é esse, O Infarto da Alma. Vão atrás, leiam esse livro, vejam essas fotos. É simplesmente maravilhoso. É uma experiência fantástica, né? Esse hospício, ele era um antigo sanatório que tinha sido usado muitos anos antes, não é? Como lugar para acolher os tuberculosos, né? Depois, com a cura da tuberculose, claro, aquilo perdeu o sentido e passou a ser usado como hospício, não é? A Diamélia Tite, a escritora, ela fez uma articulação entre a antiga ocupação, o antigo uso, a antiga função como local de recepção de tuberculosos e a função que isso passou a ter como local de recepção dessas pessoas que sofrem de transtornos mentais, né? E ela fez essa ligação passando pela literatura. Porque ela se recordou que os tuberculosos, ou que a tuberculose, era uma doença, um mal, muito tratado pelo romantismo do século XIX. Nós temos muitos poetas românticos que falam da tuberculose e que usam a tuberculose como uma imagem da morte, ou do sofrimento, ou da dor, que eles querem expressar. E foi a partir dessa ligação que ela encontrou um tema. O tema desse livro. O tema desse livro não é exatamente a loucura. Olha só, vamos ler um trechinho. Mas, se qualquer espaço fala de uma comunidade e organiza uma memória, qual memória comum poderia chegar a se estabelecer entre os antigos tuberculosos e os atuais corpos loucos? Falar apenas do nexo da doença é reduzir uma especulação sobre a geologia do lugar. Ou seja, achar que a única relação que existe entre o antigo sanatório para tuberculosos e o atual hospício seja a doença, é pouco. A doença é, sem dúvida, o eixo mais evidente, um preceito médico invisível que os une. Mas se sempre se volta à cena primária do crime, se o crime continua a ser perpetuado, se os signos reaparecem camuflados porque se negam a morrer, que lugar comum reaparece no hospital psiquiátrico da cidadezinha de Putaendo? O amor.
o amor reaparece nas silhuetas menos exasperadas, menos refinadas pelo atual desejo de cultura, abrindo caminho em meio à passividade dos fármacos, todo esse amor amparado na nebulosa desarticulação das mentes. Esse livro é um livro que fala do amor, porque o que a escritora e a fotógrafa perceberam, chegando em Putaendo, chegando nesse lugar, nesse hospício, é a quantidade de casais que se formaram ali. Olhem essas fotos são fotos do livro, não é? Então, há uma quantidade enorme de casais formados ali, as pessoas procuram esse amor, não é? Mas além, esse livro é maravilhoso também, porque ele é um livro difícil de ser definido. Que gênero nós temos aqui? É um relato pessoal, é ficção, é romance, é ensaio, porque tem reflexões existenciais, filosóficas, e tem também um trecho em que as autoras elas reproduzem o relato de uma paciente, de uma interna chamada Juana. E a Juana, ela fala de um sonho dela. A Juana é essa que está aparecendo aí. Sonhei que tinha um bebezinho, que eu tinha encontrado um bebezinho recém-nascido e esperava que o José viesse. Eu dizia, veja, José, o bebezinho que encontrei. Ele me dizia, eu sou o pai e você a mãe. Então minha mãe aparecia e me dizia, por que você está com esse homem e com esse bebê nos braços? Eu lhe dizia, a senhora vai para lá, que eu fico por aqui. Os que têm que mandar são os daqui. A senhora, show daqui. E minha mãe me dizia, por que me odeia tanto? O que é agora? Não é mais minha filha? Ninguém me ama mais. E a senhora, por que pôs sua filha na rua? Sua filha não gosta da senhora. Ela se casou, teve o bebê dela e agora está aqui com o marido. E numa casa adiante, que o médico tinha separado para mim, ele me dizia, esta casa vai ser só para você e para o seu marido. E nela você vai ter o seu bebezinho e vai ficar tranquila. E eu lhe dizia, obrigada, papai doutor. É aqui que vai ser a minha casa? Sim, aqui mesmo. Esta vai ser a sua casa própria e daqui você não sai. E ele me dava de tudo, tudo para casa. E eu estava contente. O que a Juana expressa com essa minha casa, a que ela se refere no seu sonho, no seu delírio, é aquilo que a deixa contente, aquilo que a deixa feliz, é o acolhimento. E o que essas pessoas buscam umas nas outras é esse acolhimento, entende? É essa vontade de ser ouvido. E é esse acolhimento que eu acho que as pessoas que lidam com a doença, com a saúde, devem sempre ter. Esse olhar acolhedor com o outro. Acolher é dar voz ao outro. Acolher é dar voz ao outro. É permitir que o outro fale. Bom, não só permitir, escutar também, né? Porque o outro pode falar e você nem ligar. E que outro é esse? Tá? E que outro é esse? Esse outro, ele pode ser uma porção de gente, ele não precisa ser simplesmente o louco, como a gente está trabalhando aqui, né? Mas eu queria que vocês, futuros médicos, dessem voz ao outro, ouçam o outro. E não só o paciente de vocês, mas ampliem, talvez, esse conceito do outro. Eu vou me encaminhar para o final da minha palestra aqui. Eu só queria lembrar uma coisa, que é um poema do Drummond, que se chama Canto ao Homem do Povo, Charles Chaplin. Drummond dispensa apresentação, é o maior poeta brasileiro. O Charles Chaplin, não sei se vocês conhecem tanto, mas é um personagem, não é? O Charles Chaplin, o personagem é o Carlito, o Charles Chaplin é o ator, não é? O gênio que fazia o Carlito, que era um vagabundo, que era um marginal, que era justamente aquilo que é o outro para a sociedade, não é? E nesse poema, Canto ao Homem do Povo, Charles Chaplin, o Drummond, ele se coloca no lugar dessa voz do outro, sabe? E ele diz o seguinte, falam por mim os abandonados da justiça, os simples de coração. Esse por mim a que ele se refere é o próprio Carlitos falando, né? Mas é também o Drummond, né? Falam por mim os abandonados da justiça, os simples de coração, os párias, os falidos, os mutilados, os deficientes, os recalcados, os oprimidos, os solitários, os indecisos, os líricos,
os cismarentos, os irresponsáveis, os pueris, os cariciosos, os loucos, olha os nossos loucos aí, e os patéticos. E falam as flores que tanto amas quando pisadas, falam os tocos de vela que comes na extrema penura, falam a mesa, os botões, os instrumentos do ofício e as mil coisas aparentemente fechadas. Cada troço, cada objeto do sótão, quanto mais obscuros, mais falam. Gente, eu não acho que seja o caso de propor a vocês que se coloquem no lugar dessas pessoas. Eu acho que não é isso, não. Mas eu acho que é o caso de você dar voz a essas pessoas. Desenvolver uma relação de empatia e uma relação, sei lá, de acolhimento com essas pessoas. Eu acho que é isso que é ser médico, entendeu? Ser médico é estudar, ser médico é pesquisar, ser médico é trabalhar incessantemente, mas, acima de tudo, é ouvir a voz do outro. Tá bom? Para encerrar, eu queria lembrar um encerramento também de uma palestra que o Mário de Andrade fez uma vez. Em 1942, ele fez uma palestra, o Mário, para celebrar os 20 anos da Semana de Arte Moderna, né? Da qual ele tinha sido um dos líderes, né? E ele termina com um conselho para os escritores, para os intelectuais, que eu acho que a gente pode estender, e ele estende, né, aos cientistas. É isso que ele fala. Se de alguma coisa pode valer o meu desgosto, a insatisfação que eu me causo, que os outros não sentem assim na beira do caminho, espiando a multidão passar. Esse é o conselho que o Mário dá. Não sentem na beira do caminho, espiando a multidão passar. A multidão, que multidão é essa? Eu vou voltar um pouquinho. A multidão são essas pessoas, os párias, os falidos, os mutilados. A multidão são os loucos, a de que a gente fala, né? Então, não ficam só espiando. Façam ou se recusem a fazer arte, ciência, ofícios, mas não fiquem apenas nisso, espiões da vida, camuflados em técnicos de vida, espiando a multidão passar. Marchem com as multidões. Eu queria terminar com esse conselho também. Eu não vou falar marchem com as multidões, porque a palavra marchar me lembra um universo militar e eu não quero lembrar disso. Eu vou dizer caminhem com as multidões, mas vou mudar mais uma coisa. Caminhem com a arte. Caminhem com a arte. Médicos, estudantes, futuros advogados, futuros engenheiros, sei lá. Caminhem com a arte. A gente nunca sabe onde é que esse caminho vai dar, entendeu? Mas a estrada é sempre maravilhosa, é sempre muito bonita. Então, para encerrar, esse é o meu recado. O tema aqui da palestra, da extensão, é arte e saúde. Eu queria acrescentar um acentozinho, dizer que, na minha opinião, a arte é saúde, é sinônimo de saúde. Não é arte e saúde. Arte é saúde. E era isso que eu tinha a dizer a vocês. Eu vou parar de compartilhar minha tela e ver o que a Bia tem para me dizer. Oi, Bia. Oi, Marcílio. Marcílio, tudo bem? O que dizer dessa palestra, né? Só pelos comentários a gente pode ter uma noção. Tá todo mundo adorando, todo mundo te parabenizando, todo mundo falando que o senhor é o melhor professor do mundo, que eu concordo. E é isso. Você trouxe a visão. Aquilo que a gente estava conversando antes da palestra. Você falar de Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, Machado de Assis, Bia Barros, Arthur Bispo do Rosário, o Magritte, eu mostrei uma tela do Magritte, o Leonardo da Vinci. Aí as pessoas falam, nossa, que professor maravilhoso. Maravilhosas são essas pessoas todas aí. Elas aqui são maravilhosas. Mas é isso mesmo que a gente queria, quando a gente convidou para, né, para fazer essa palestra. A gente explicou meio por cima qual que era a intenção da extensão, e é isso. É tudo que o Marcílio falou, ele resumiu o que a gente quer trazer para a Faculdade de Medicina, para vocês também, né, através dessas palestras e do nosso Instagram. E, nossa, só tenho gratidão para expressar aqui. Alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação ou não? Não, Marcílio, ninguém tem nenhuma dúvida. Você falou perfeitamente, não deixou ninguém ficar com dúvida.
Então, tá bom, fico contente. Quando a Tá gente bom? tem dúvida, a gente também responde. Isso, Tem mais palestras por aí, é isso? isso. Fiquem Vai, atentos. vai ficar tudo no canal do YouTube. Isso, Tá essa bom, Bia. palestra e todas as que tiverem vão ficar sempre lá para todo mundo Tomara poder. que tenham muitas, tomara que sejam muito legais. Parabéns pela iniciativa de vocês. Você não vai chamar a sua amiga cantora? Ela não vai dar o recado dela? Não, eu vou dar o recado no lugar dela, mas enquanto isso tem uma perguntinha aqui que surgiu, Marcílio, da Pois não. Vitória. Ela perguntou, além do Grande Sertão Veredas, qual leitura você recomenda? Alguma poesia? É engraçado você falar alguma poesia, Vitória, porque alguma poesia é justamente o nome de um livro de poesia do Drummond, que é um livro decisivo para a literatura brasileira, que se chama Alguma Poesia, que é um livro de 1930. Eu recomendo a leitura, e recomendo a leitura de Libertinagem, que é um livro do Manuel Bandeira, mas eu recomendo, acima de tudo, que vocês fiquem de olho no que se produz hoje na literatura brasileira. Bia Barros é uma escritora atual, tem um monte de gente atual. Tem até um livro, olha, Bia, isso não estava no programa, mas tem um escritor chamado Moacir Scliar. O Moacir Scliar, ele era escritor e médico. E ele escreveu esse livro que se chama A Paixão Transformada, História da Medicina na Literatura. São várias histórias que ele conta relacionando medicina e literatura. Então, acho que buscar essas literaturas é bacana, e buscar o que se está escrevendo hoje em dia. Eu tenho lido muita coisa recente, que pena que eu não selecionei aqui para vocês, mas assim, muita coisa recente, e acho muito interessante. Então, olhem para a literatura de hoje. É bom ler os clássicos, mas olhem para a literatura de hoje, tem muita coisa boa sendo feita hoje no Brasil. Marcílio, estão pedindo para repetir o nome do livro aqui, por favor. Esse aqui? É esse aqui. A Paixão Transformada, História da Medicina e da Literatura, do Moacir Scliar. Beleza. Ele era um grande escritor, era médico também, e juntou essas duas coisas e escreveu esse livro. Tá. Tem mais pergunta aqui surgindo, Marcílio, a pessoa está pois ficando empolgada. Professor, a pergunta da Luana. Como um médico pode manter a empatia em meio a tanto sofrimento? Parece que perder a sensibilidade é uma forma de autoproteção. Quando eu estava preparando essa palestra e pensei nessa ideia da empatia, eu pensei muito nisso também, sabe, Luana? Eu acho que assim, é muito fácil para mim, sabe, julgar de fora e dizer assim, ô, senhor médico, seja empático. E se o médico for efetivamente empático com cada um dos 30 pacientes que ele atende no dia, no final do dia, ele não existe mais como médico, né? Ele fica completamente destruído. E é claro que isso não é bom para ele. Então, sim, você tem razão. É muito difícil o desenvolvimento disso. Mas, embora eu entenda isso, mesmo assim eu insisto que essa empatia, em alguma medida, ela tem que acontecer. Ela não precisa ser a empatia necessariamente do abraço, sabe? Do envolvimento exclusivo, mas ela tem que ser essa empatia que eu me referi na palestra, que escuta a voz do outro, que entende o outro, entende? Nem que seja para guiá-lo objetivamente, racionalmente, cientificamente, mas que tenha essa preocupação. Mas eu entendo a sua colocação e acho que ela é muito pertinente. Não é fácil, diante de tanto sofrimento, o médico desenvolver essa empatia. Mas eu acho também que o médico nunca pode perder, né, o contato com esse sofrimento, o conhecimento desse sofrimento. Porque eu acho que o primeiro passo para você curar a dor é você respeitar a dor. É isso. Marcílio, a Cauana que também está perguntando como você descobriu o infarto da alma? Menina, eu assino um jornal chamado Rascunho, que é um jornal de literatura brasileira. E é um jornal que traz muitas novidades. E eu vi esse livro, assim como o da Bia Barros, eu vi nesse lugar, nesse jornal.
Além disso, quando eu vou em livrarias, eu não vou mais fisicamente em livrarias por causa da pandemia, mas quando eu vou em livrarias, aquilo é uma diversão para mim. É um shopping center para mim, enfim, é uma diversão. E eu fico percorrendo e fico lendo os livros, né? Fico vendo, além disso tem a internet. A internet é um caminho sem fim para você descobrir obras novas. E foi isso. E o mais interessante foi que o infarto da alma veio antes da palestra, entendeu? Mas foi quase coincidente, entendeu? Quando a Bia me chamou para dar essa palestra, eu tinha acabado de ver esse infarto da alma no jornal, tinha acabado de comprá-lo, e aí que eu fiquei mais estimulado ainda para entender, para ler e para ver, para entrar em contato com esse livro. Foi assim que eu descobri o infarto da alma, foi fuçando, foi seguindo caminhos que me interessam. Certo, acho que a gente não tem mais perguntas, Marcílio. Então, de novo, muito obrigada pela Eu que participação. agradeço, meu amor. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ter se lembrado de mim, foi muito generoso da sua parte. Obrigado mesmo. E é isso. Tá bom. Tchau, Marcílio. Tchau, gente. Tchau. Gente, eu vou deixar uns recados finais. Tá rodando aqui embaixo. Eu sempre quis fazer isso. Aqui embaixo. O nosso Instagram, principalmente. Porque é por lá que a gente vai divulgar as palestras que a gente fizer, se vocês quiserem continuar acompanhando para assistir outras. E também a gente tem um projeto da extensão que é uma vez por mês a gente libera uma palavra para as pessoas produzirem conteúdo relacionado a ela, algum tipo de arte relacionada a ela. Então, por causa da palestra do Saldiva, a nossa palavra foi máscara do ano passado. Vocês podem conferir no Instagram as artes que o pessoal fez, estão muito legais. E aproveitando então, inspirados na palestra do professor Marcílio, a palavra desse mês que a gente escolheu vai ser mundos. Então, quem quiser participar, a gente vai deixar um link lá no Instagram para vocês mandarem para a gente as artes e a gente vai postando ao longo do mês. Muito obrigada, gente, pela participação e até a próxima.